Olá, você está assistindo o programa Em Tese. Este é um espaço para a apresentação da produção científica e acadêmica da Universidade Federal do Paraná. Hoje eu converso com a professora Suzana da Costa Ferreira, do Departamento de Educação. Ela é doutora em História com a tese O Professor como Personagem e a Escola como Cenário. Professora, obrigado pela sua presença no nosso programa. Em primeiro lugar, qual foi o ponto de partida para a sua tese? O ponto de partida foi um filme que eu assisti há algum tempo atrás e que trabalhava a imagem de uma professora americana praticamente perfeita, numa comunidade perfeita, e essa professora foi tomada nesse filme como um modelo, e o filme era bastante emocionante. E eu comecei a refletir a respeito de quantos filmes sobre professores existiam e pensar que muitas vezes as pessoas utilizam esses filmes nas salas de aula e tomam esses professores como modelos. Então eu fiz um levantamento de filmes e comecei a tentar trabalhar a imagem e esses modelos e que significado eles teriam na sociedade brasileira, na escola brasileira. Quer dizer, a senhora tomou como ponto de partida o cinema norte-americano, mas a gente pode estabelecer paralelos entre a realidade que o cinema americano passa, que não significa necessariamente uma realidade, na verdade ele é muito mais virtual, com o que se pretende construir como imagem do professor brasileiro? Como eu falei, eles são utilizados e são vistos, né, na sociedade brasileira e apresentam alguns parâmetros, alguns modelos, algumas virtudes ou valores que são muito enfatizadas. E como são geralmente filmes bastante emocionantes, eles passam a ser conhecidos, esses professores, com suas características. Na realidade brasileira, eles não teriam maior significação, mas eles são tomados, e essa é a grande questão, são tomados como modelos. Quer dizer, eles acabam sendo uma espécie de super-heróis dos professores brasileiros também. Exato, como super-heróis. Agora, eu gostaria que a senhora falasse dos filmes que a senhora analisou. O primeiro é da década de 50. De 50, em 1955, O Caso de uma Alma, na tradução em português, em inglês Good Morning, Miss Dove, e esse filme ele é baseado num romance que era publicado nos jornais femininos que iam para as casas americanas, e ele foi transformado em filme por um diretor que tinha uma característica de, enfatizar o modo de vida americano, porque ele era, na verdade, um exilado, ele tinha fugido da Alemanha nazista. Então ele resolveu, nos filmes dele, acho que demonstrar a boa acolhida que ele teve nos Estados Unidos, tanto que o último filme dele é A Noviça Voadora, que também é um filme que mostra características de valores, bondade na sociedade americana. É o último filme dele. A Noviça Rebelde. Não é a Noviça Rebelde, a Noviça Voadora, que depois virou uma série na televisão. Lembra que ela era cantora também, com aquele chapéu de abas. E Herman Kosterlitz, na verdade, Henry Koster, ele americaniza o nome para Henry Koster. E ele é também o diretor do Manto Sagrado, que é o primeiro filme em Cinemascope que explode nas bilheterias e foi visto também no Brasil, bem conhecido, né? O primeiro filme Cinemascope. Então ele levou o estúdio, né, que estava quase na falência, a explodir em bilheterias, e ele é o diretor desse primeiro filme. Bom, a personagem principal do filme, a professora, ela é um exemplo de virtude, ela é uma pessoa que tem apenas virtudes. Praticamente sim, ela só tem virtudes. Ela tem problemas, ela tem algumas angústias, e ela supera todas as angústias e dedica a vida às crianças, né? Ela leciona para várias gerações naquela comunidade, e ela
se envolve com essas crianças, e o filme, na verdade, é interessante, o caso de uma alma, porque o centro do filme trata do momento que ela tem uma doença, é levada para o hospital, então ela passa a vida limpo, né? O filme passa a vida limpo e mostra vários episódios de vários alunos com vários problemas e questões que ela auxilia, que ela apoia. E quando ela está no hospital, ela diz que ela não pôde viajar como ela queria, ela não casou, mas que todas as crianças daquela comunidade são, de alguma forma, filhos dela. E que ela se realizou como professora. Então, quer dizer, eles traçam, o diretor, o autor, ele traça um paralelo com um sacerdócio, como a profissão do professor como um sacerdócio. Como é que a gente pode comparar com o momento histórico que a sociedade americana vivia a década de 50, a reconstrução do país, é uma superpotência que emerge das cinzas da guerra? Como é que a senhora analisa isso na sua tese? Inclusive tem um autor que fala que é o sonho de Eisenhower, né? Essas cidades americanas onde cada um tem o seu lugar. Onde cada um desempenha seu papel em perfeita harmonia, e isso seria o sonho da Eisenhower. Então, parece que ela representa exatamente o desempenho desse papel naquela comunidade com perfeição. E esse papel desempenhado, ele tem um valor muito grande, muito assemelhado ao das outras autoridades, ao médico, ao sacerdote, ao pastor. Existem alguns personagens característicos no cinema americano que a gente pode colocar. O médico, o policial, o soldado. Quer dizer, o cinema Exato. americano ele tem alguns personagens muito característicos. A senhora diria que o professor ainda tem um espaço garantido no cinema, ou ele foi perdendo com o tempo? Ele foi perdendo. E esse período, esse contexto dos anos 50 aos anos 70, ele mostra exatamente esse declínio, que eu chamo de declínio da autoridade hierárquica, que é a perda, né, do espaço do professor, e da autoridade mesmo, essa autoridade carismática, essa autoridade de valores, que o próprio cinema americano mostra essa perda nos filmes subsequentes, depois dos anos 80 e 90, esses filmes mostram mais claramente ainda esse declínio, com algumas exceções, com alguns esforços dos professores, mas o ambiente ele proporciona esse declínio. Quer dizer, o professor ele também deixou de ser visto como um mito pelo cinema, não apenas pela sociedade. Certo, pelo próprio cinema, né? E o cinema, nos filmes, pelo menos nos que eu conheço, ele pretende recolocar o professor a cada período, né? Recolocar esse professor dentro do seu papel, mudando, deixando de ser autoridade para ser mediador, para ser companheiro, tomando algumas atitudes, digamos, isso acontece desde o início, né? Esse professor herói do filme americano, ele sempre passa por cima de algumas regras. Ele sempre, como que a gente poderia dizer, atravessa a administração, ele quebra algumas regras em nome de um ideal. E a favor do aluno e das necessidades que ele percebe como imediata nos alunos, né? Romance com Carinho aparece bem isso, ele joga o livro no lixo, né? Quer dizer, são alguns gestos que mostram que, em alguns momentos, o professor toma outros caminhos, tentando se aproximar dos alunos. Seria uma transgressão positiva, quer dizer que o cinema ele admite ele permite essa transgressão dentro dos limites, né? Claro. Dentro dos limites, exato. Sempre dentro dos limites. São transgressões permitidas, entre aspas, né? Que ocorrem. E sempre aparece, de alguma forma, aparece essa transgressão, né? Menos no primeiro, porque ela era perfeita e não havia necessidade
É interessante, mas ela não tinha necessidade de transgredir e ela conseguia convencer as pessoas, e é importante que Mas ela tinha uma ascensão sobre todo o meio social onde ela estava inserida. Quer dizer, ela tinha uma ascensão sobre o prefeito, sobre o médico, sobre o banqueiro da cidade, né? Enfim, sobre todas as autoridades e as pessoas. E tanto que as mães, quando reclamavam que ela era muito rígida, elas iam conversar com ela porque esse filme é baseado no romance, e o romance fala, e o filme traduz muito bem, o romance diz, ela olhava nos olhos das mães, com seus olhos cinza, e as mães aceitavam que ela tomasse as atitudes. Era uma autoridade inquestionável. Inquestionável. Ela, olhando e falando com as mães, ela as convencia que... E não era assim, né? Falando da impressão que tem uma rigidez, tem algumas coisas, mas, por exemplo, cada criança ela recebia na porta da escola, na sala de aula, dizendo o nome todo da criança, não apelidos, olhando nos olhos e cumprimentando uma por uma das crianças. Quer dizer, uma valorização também dos alunos e um respeito pelos alunos. Então, são coisas muito interessantes. A mentira, por exemplo, era uma coisa que ela dizia que a mentira não deveria ser punida, porque ela mesma, a pessoa mesmo sentindo a mentira, ela iria ter um peso maior do que se ela levasse uma repreensão. Quer dizer, o próprio contexto a levaria a refletir sobre a mentira. Então, tinha uma série de regrinhas assim, que ela utilizava, e as crianças aceitavam. Bem diferente de como os professores são tratados nos dias de hoje. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o programa Em Tese. É só um instante. Você está assistindo o programa Em Tese, um espaço para apresentação da produção científica e acadêmica da Universidade Federal do Paraná. Hoje estou conversando com a professora Suzana da Costa Ferreira, professora do Departamento de Educação e doutora em História, com a tese O Professor como Personagem e a Escola como Cenário. Professora, vamos falar de outro filme que a senhora assistiu e que usou como um objeto de análise da sua tese, que é O Vento Será Tua Herança, que é da década de 60, que trata da questão do darwinismo. Quer dizer, um professor que ele era mal visto pela sociedade porque ele ensinava a teoria da evolução dentro de uma ótica científica. Por que esse filme? Porque eu acho que ele corresponde à própria discussão da democracia americana, analisando que essa democracia é construída sobre uma teoria darwinista, porque é a lei do mais forte. Desde o início, né, da corrida do ouro, dos pioneiros, aos que... A ideia da democracia americana é de que todos têm um ponto de partida igual. Só que cada um vai chegar onde conseguir. E aqueles que ficam pelo caminho, às vezes são auxiliados, né, pelos vencedores. Mas é um país que coloca essa corrida que vença o melhor. Então, a teoria é darwinista. Só que, ensinada na escola, ela contraria a religião, a Bíblia. E o filme trata de um julgamento de um professor que é preso por ensinar a teoria, porque ela não tem correspondência na Bíblia, nas palavras da Bíblia. O professor passa a ser, então, o centro, né, o fulcro da discussão, porque ele acredita na teoria científica, trabalha com os alunos, né, e é mal visto, e os próprios alunos que participam das aulas e da pesquisa, que começam a se aproximar desse professor, são mal vistos na cidade, e um deles morre afogado, e eles não querem dar o enterro dentro da religião para esse menino, porque supõe que ele não está mais acreditando na Bíblia, que está acreditando na teoria darwinista. E o professor, na verdade, tem uma grande decepção, uma grande mágoa, e questiona a sua vida em função dessa rigidez da doutrina. Então, toda a discussão do filme envolve, na verdade, porque
questão é a seguinte, o Stanley Kramer, ele usa esse episódio de 1925, que ocorre verdadeiramente nos Estados Unidos, né? E faz um filme de crítica à sociedade americana por causa do macartismo. Exatamente. O que se fala é que na época teria sido um protesto contra o macartismo, quer dizer, contra a caça às bruxas, a propaganda anticomunista, quer dizer, todo mundo que era considerado, que tinha uma postura crítica contra o governo norte-americano era considerado um inimigo. Exato. E ele foi incluído nisso também, né? E foi uma metáfora que ele usou para fazer essa crítica. Então o filme é muito forte nesse sentido, a discussão no tribunal é muito forte e envolve exatamente essa questão da crença, né? E o professor não faz nada mais do que ter a crença científica, isso sem desdenhar a religião, mas a posição dele é bastante delicada nesse sentido, porque os familiares, a comunidade começam a discutir essa questão da posição dele, e ele não volta atrás. Bom, e esse filme também retrata, de certa forma, o professor com aquela aura monástica, com a aura de um monge, como sendo, mais uma vez, uma missão quase como a de um padre, embora ele, na verdade, ele não pregasse a religião. Quer dizer, o professor também tem essa característica, e o cinema americano, durante muito tempo, procurou colocar essa questão da opção de fé do professor? Sim, e na verdade o ponto de partida teórico da minha tese foi Adorno, né? E Adorno vai levantar o que ele chama de ambiguidades a respeito do professor, e ele levanta várias, e uma delas é a questão do monge, né? Que se considera o professor um monge em vários sentidos, inclusive no sexual, quer dizer, tudo se permite a todos, menos ao professor. O professor, né, normalmente é tratado como um ser assexuado. Exatamente, e isso, digamos, amplamente, né? E eu poderia dizer isso assim por experiência própria, que eu tenho 28 anos de magistério, e às vezes você vai, por exemplo, aconteceu já comigo, você vai a um show, eu fui a um show do Skank, eu gosto do Skank. Aí os alunos diziam: professora, a senhora aqui? Assim, era um show na Pedreira, né? Então era uma coisa assim que, de repente, ultrapassava aquela imagem que eles supunham, né? Eles acredita que essa imagem é passada também por esse professor que eles veem nas telas do cinema? Também, de certa forma, é passada por esses modelos, né, tão ascéticos, tão puros, tão monásticos, que o cinema propõe, né? Eles retiram um pouco do dia a dia, da vida, né, comum, e colocam como tão exemplares que os alunos passam a tentar encontrar nos seus professores esses modelos, né? Então, veja, são várias ambiguidades. Essa é uma, a da profissão de fome é outra, né? Que o Adorno diz que, independente do momento, do período histórico, ela permanece, mesmo que ela melhore em determinados períodos, ela é marcada, mesmo como ele chama de tabus, são os tabus. Essa do monge tem uma porção, tem uma série de tem outra também, que é do professor lutador. Nós temos também um filme que a senhora estudou, que é O Mestre com Carinho, que é um filme norte-americano ambientado em Londres, mas onde o professor luta contra toda uma série de adversidades, inclusive contra a própria intolerância dos alunos, a desconfiança dos alunos. Quer dizer, como é que se constrói essa imagem do professor lutador, aquela pessoa que rema contra a maré o tempo todo? Ali no caso específico, esse professor ele foi educado nos Estados Unidos, e aí entra novamente a questão da democracia americana, quer dizer, nos Estados Unidos, estudando, se esforçando. Ele de 65 também, ele vem de 67. 67 ele vem pouco depois de vários conflitos raciais, né? Também os Estados Unidos querendo ter uma posição afirmativa com relação à igualdade racial. Tanto que esse ator, ele passa a representar um modelo do negro americano em ascensão, um modelo, né? E ele leva bastante tempo para conseguir até desmanchar essa característica que criaram
de mostrar à classe média americana que havia possibilidade de ascensão do negro desde que ele fosse educado, que ele tivesse uma série de valores. Então ele, na verdade, representa isso. O filme é ambientado na Inglaterra por uma série de motivos, inclusive econômicos, porque nesse momento a Inglaterra estava com a economia desequilibrada e tudo era mais barato na Inglaterra, mas também porque os movimentos dos negros americanos eram muito fortes. E ele ambienta na Inglaterra, mas a gente não pode esquecer que no mesmo ano, e com o mesmo ator, inclusive, foi produzido Adivinhe Quem Vem para o Jantar, que aí trata da questão do casamento interracial. Que é uma comédia de costumes. Isso, e que mostra, quer dizer, exatamente essas questões candentes, né, que estão por trás. Por isso é importante a análise do contexto. O professor, de um lado, e o suporte do contexto de outro, para que a gente entenda a construção, né? Então, eu acredito que cada um desses filmes é a construção do modelo conforme as necessidades, né, do período, conforme as questões mais candentes naquele momento. Então, ok, professor, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o programa Em Tese. Só um instante. Você está assistindo o programa Em Tese. Esse é um espaço para apresentação da produção científica e acadêmica da Universidade Federal do Paraná. Hoje eu estou conversando com a professora Suzana da Costa Ferreira. Ela é professora do Departamento de Educação e doutora em História com a tese O Professor como Personagem e a Escola como Cenário. Professora, em todos os filmes que a senhora analisou sobre a educação, sobre a escola e o professor, tendo esses como personagens principais, qual é a moral que esses filmes procuram trazer para o espectador? Eles tentam trazer uma mensagem moral? Sim, é um resgate, eu vejo como um resgate constante de valores que vão sendo perdidos. Então, o professor é colocado como um salvador, um herói. É o professor herói, que é analisado, inclusive, num texto bastante conhecido, que é traduzido de uma professora americana, que é a Mary Dalton, que ela fala sobre o professor herói, que tem uma série de características e que ele é utilizado para tentar, de alguma forma, resgatar os valores da sociedade. Então, eu acredito que seja mais ou menos por aí. Né? Agora, por que recentemente os filmes americanos, recentemente, digamos, da década de 80 para cá, isso foi retratado já nos anos 60 com Mestre com Carinho, o cinema ele procura retratar a escola, principalmente a escola pública norte-americana, como se fosse uma espécie de escritório terrestre do inferno? Porque as questões se multiplicaram, os problemas se multiplicaram, a complexidade da sociedade é muito maior, né? A questão das drogas perpassa essa escola. Enfim, todos os problemas, e isso é mais do que sabido por todos os professores. E a sociedade se complexifica, isso reflete na escola, e parece que cada vez mais são necessários heróis com outras qualidades, algumas vezes até beirando o autoritarismo, para tentar resgatar e reorganizar essa escola que eu chamo de microcosmo da sociedade. Então, parece que, na verdade, essa escola reflete, né, a sociedade mais ampla, maior. Eu tenho visto essas questões nesse sentido, desse microcosmo, porque os alunos carregam para dentro da escola, se há maior miséria, ela aparece na escola, se há maior envolvimento com drogas, então ela vai, né, perpassando, vai se infiltrando na escola, e cada vez há necessidade de novas qualidades, de novas ações, de novas determinações do professor. Então, essa discussão não está fechada ainda, e esse texto que eu utilizei discute bastante isso. A autora até propõe uma utopia, uma crença que os professores, por todos esses problemas, também perderam. Quer dizer, ainda se deposita no professor essa esperança, né?
Como eu acho que deve ser depositada em todos os profissionais, em todas as pessoas. Agora, esses filmes, eles tocam sempre num assunto que acho que é uma questão, um questionamento na educação em praticamente todo mundo, que é a questão da quebra de autoridade do professor, que isso veio aconteceu, não sei exatamente em que momento, provavelmente nos anos 80. Quer dizer, no seu entender, de que forma isso é retratado nesses filmes? Até esse período que eu trabalho é exatamente o que a gente pode considerar, em termos do contexto americano, de um momento eufórico da sociedade americana do pós-guerra, né, de ganhar a guerra, de tentativas de criar uma sociedade ideal e professores ideais, e ela vai fazer uma espécie de curva a partir dessa grande qualidade, das grandes qualidades propostas para a sociedade americana nesse momento, até a Guerra do Vietnã, que é um momento de crise, né? E eu acredito que aí comece a aparecer essa queda maior da autoridade, porque a sociedade americana dos anos 70 ela se encontra num momento de grande crise. Então, os filmes dos anos 80 geralmente já começam a mostrar as questões de desvios, de problemas de drogas, por exemplo, dentro da escola, né? Até 70 não, dos anos 70 em diante eles começam a aparecer. E os filmes americanos têm essa qualidade, eles mostram seus problemas, botam o dedo na ferida, como você colocou, e não tem muito pudor de mostrar que realmente isso está acontecendo dentro da escola e que, né, há de se preparar novos heróis para resolver essas questões. A questão da proposta, né, que está no ar é de um novo caminho, de uma nova utopia, para que o professor resgate de alguma forma essa autoridade perdida. E a grande discussão sempre beira esse limite, esse fio da navalha entre autoridade e autoritarismo. E eles mostram que em determinados momentos, ultimamente, anos 90, essa autoridade declinou completamente, né? E é um problema. Agora, os super-heróis dos nossos professores seriam importados, então, pelo menos na ótica do cinema. Por que o cinema nacional e mesmo a produção televisiva, que na verdade que preenche essa lacuna do cinema brasileiro, quer dizer, que mais atrai as pessoas, por que ela não comprou a ideia do professor herói, ou pelo menos de retratar um pouco a realidade da escola brasileira, do professor brasileiro, no seu ponto de vista? Olha, do meu ponto de vista, porque ele não é um personagem mais recorrente, como é o caso do soldado, do médico para eles nos Estados Unidos, e a quantidade de filmes é muito grande, os temas são muito variados e eles abrangem esse aspecto também, trabalham com essa questão, mesmo porque para eles a educação, não a educação no sentido acadêmico, mas a educação do cidadão, né? Ela sempre foi preocupação, se bem que os Estados Unidos passaram, como todos os países, por, digamos, muito pouco caso com relação ao professor, mas desde o início existiu uma vontade política de educar o cidadão americano, mesmo porque eles receberam uma massa de imigrantes muito grande e sempre tiveram muito cuidado com relação a essa americanização. Então, eu acredito que o professor, ele desempenha um papel importante na americanização e, por isso, ele é um pouco mais valorizado nessas questões sociais todas, né? No caso brasileiro, são poucos os filmes, eu conheço 2, e mesmo a quantidade de filmes brasileiros não permite, ou até agora, pelo menos, acho que está melhorando um pouco. Os 2 filmes são? Quais são? São Anjos do Arrabalde e a Central do Brasil. Que não se passa numa sala de aula, numa escola, não, né? Já mas é uma professora aposentada, né, com questões gravíssimas de sobrevivência, enfim, que são abordadas no conjunto das questões sociais, né, da miséria mais ampla, mas ela está inserida. E
felizmente, eu acho que é uma forma, se a gente olhar com um pouquinho de cuidado, o Central do Brasil, ela, apesar de ser alertada pela colega, né, que é uma prostituta, ela é quem tem o laivo de coragem, quando ela percebe, né, que é o que ela fez, de ir resgatar a criança. Quer dizer, ela ainda cumpre o seu papel até o final. Não só resgatar a criança, como levar até a casa dos parentes, para entregar a sua vida. Então, eu acho que tem eu acho, pode ser que eu esteja redentor. Pode ser que eu esteja vendo assim com muito carinho, porque eu sempre olho o professor dessa forma, mas eu acredito que ela ainda faz um papel de heroína, com todas as dificuldades, a brasileira naquele filme, né? Eu gostei disso porque ela cumpre até o fim, né? Ela vai até o fim com toda a precariedade e dificuldade, ela vai até o fim. Como é a educação no Brasil. Professora Suzana, quero agradecer muito sua presença no nosso programa, a gentileza. Eu que agradeço. E por hoje, o programa Em Tese fica por aqui. Eu agradeço muito sua audiência e até a nossa próxima edição, na próxima semana. Até lá.